Antes de partirmos para as novidades do Latrome, eu gostaria de chamar no palco aqui o nosso último palestrante do dia. No caso, nosso convidado. Beto, da Beta House. Chega mais, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, bem melhor assim. Cara, antes de mais nada, é uma alegria muito grande voltar a falar aqui do Caldeira, esse lugar que a história da Beta House se confunde um pouco também com a história do Caldeira. A gente, antes de ser concebido esse espaço aqui, a gente trabalhava no desenvolvimento disso. É muito bom a gente rever um monte de gente voltando a frequentar, voltando a ter uma pujança que antes do nossa triste episódio aí de enchente que a gente acabou enfrentando. Então é uma alegria muito grande voltar a ter eventos como esses, voltar a ver as pessoas frequentar esse espaço e, de fato, fazer aí com que nem o Lucas falou antes, né, uma empresa um hub que nasceu na pandemia, ele sobreviva e cresça e se desenvolva e se fortaleça cada vez mais depois de uma enchente. Dito isso, então, o início do meu papo tem muito a ver com um pouco do que o Felipe falava, porque eu falo um pouquinho sobre inovação também, eu falo um pouquinho sobre ambidestria organizacional, para a gente chegar em cultura de dados 360, que é uma das temáticas muito relevantes que hoje, em qualquer contexto corporativo, a gente precisa ter presente. Então, antes de falar sobre isso, queria me apresentar. Eu sou o Beto Lopes, eu sou sócio, cofundador da Beta House e head de inovação. Eu sou advogado de formação, essa é uma foto batida alguns anos atrás, antes de eu começar a empreender a Beta House em 2018. E é muito interessante, porque eu gosto muito de lembrar daquele célebre speech do Steve Jobs, né, em Stanford, quando ele fala de que a gente só consegue entender os pontos se conectando olhando em retrospecto. E é justamente olhando para trás que eu consigo entender o quanto faz sentido essa transição do Beto lá de terno e gravata antes de 2018 para o Beto que aqui em 2019 fazendo um curso imersivo na Singularity faz sentido. Foi quando eu estava começando a empreender a Beta House, quando a gente estava começando a viver esse mundo cada vez mais conectado, não só exclusivamente ao mercado jurídico, mas numa perspectiva um pouco mais ampla, corporativa como um todo, abrindo um pouco mais esse escopo inicial. Dito isso, então, eu sei que a gente tem pouco tempo aqui, então vou começar a acelerar um pouco a velocidade da minha voz. O Felipe, acho que colocou uma velocidade de 1.5, de vez em quando 2.0 na voz dele. A ideia é falar um pouquinho sobre isso. Mas a realidade, né, pessoal, é que a gente vive hoje um contexto de mundo absolutamente diferente do contexto que a gente vivia até alguns anos atrás. Não sei quando vocês já se deram conta, mas praticamente um quarto de século a gente já viveu. E muitas empresas elas seguem ainda muito fixas num pensamento industrial, numa lógica industrial do século passado. Naquilo que a gente chama de velho mundo, num contexto de mundo hoje que a gente pode dizer um mundo beta. A gente vive hoje um mundo beta, um mundo em constante desenvolvimento. E recentemente, no último SXSW, a Amweb, que é uma das principais futuristas do mundo, ela cunhou uma expressão que eu tenho falado muito, eu tenho reverberado muito essa expressão, que é a questão da geração T. Diferentemente de todas as gerações que antecederam a geração T, aqui não é sobre faixa etária, não é sobre idade. Mas todas as pessoas vivas hoje, todas elas vivem aquilo que ela chama de geração de transição. Por que isso? Porque nunca antes na história da humanidade a gente teve tantas novas tecnologias num nível de maturidade tão importante, impactando de uma maneira tão importante os mais diferentes segmentos econômicos e sociais, como o momento que a gente vive hoje. E é justamente por conta disso que ela fala em geração T, em geração de transição. E diante desse contexto, tem uma questão muito desse acrônimo, que ela traz de volta, né, na perspectiva de fear, uncertainty and doubt, então, né, medo, incerteza e dúvida, porque quem disser que está entendendo tudo o que está acontecendo, me desculpe, mas muito provavelmente não está entendendo nada. Porque a gente, de fato, vive um mundo absolutamente complexo, não linear, imprevisível, e um monte de palavras que remetem justamente a tudo aquilo que nos demanda medo, incerteza e dúvida. E para isso, não tem como uma empresa se manter relevante, se manter competitiva, se não trabalhar com inovação.
se não repensar muito o seu modelo de negócio. Dentro da lógica que o Felipe falava, né, como é que a gente busca, de alguma forma, possibilidades que venham a matar o nosso negócio? Nada melhor do que a gente que já conhece o nosso mercado, já conhece muito das necessidades do nosso cliente, revisitar e repensar maneiras de trabalhar, maneiras de atuar, para de fato conseguir entregar aquilo que eventualmente alguém pode transversalmente e de vez em quando até assimetricamente entrar no nosso negócio, matar o nosso negócio justamente por entrar num contexto diferente daquele que a gente está acostumado. Eu gosto, sempre que eu falo sobre inovação, eu gosto de fazer uma analogia com questões relacionadas a investimentos financeiros. Tal qual o investimento financeiro, a inovação ela precisa ter uma diversificação importante também. É importante a gente diversificar, não botar toda a energia num lugar especificamente, principalmente pelo fato de quando a gente não diversifica, as chances da gente ter êxito, elas acabam reduzindo de uma maneira importante também. Então, vamos diversificar esse balaio, vamos olhar, e é super importante algo que o Felipe falou, e a gente nem combinou, mas teve uma conexão importante nessa palestra inicial e a continuidade da minha. Vamos olhar para aquele H1 num primeiro momento. Evoluímos, a cultura se orientou mais à inovação, a gente pode começar a galgar os demais horizontes para chegar dentro daquela máxima do 70, 20, 10, que efetivamente é algo que a boa prática mostra as empresas que mais inovam, elas conseguem operar dentro desse racional. Mas aí a gente entra numa lógica que é muito maluco, né? Porque as pessoas, via de regra, adoram ser inovadoras no seu CPF e pouco inovadoras no seu CNPJ. Quem aqui não... Bom, smartphone todo mundo tem. Mas quem aqui não tem os seus smartwatches, não adoram saber quantos passos deram, quanto foi o pace de corrida, quantas braçadas deram para percorrer diferentes períodos de natação, ou como é que estão as noites, quando se dorme bem, quando não se dorme bem e tudo mais. E daqui a pouco entram na empresa, voltam para a empresa e gostam de seguir o negócio como sempre foi feito. O famoso business as usual. E é justamente isso que a gente precisa questionar. É o status quo que precisa ser necessariamente desafiado. E a gente só consegue fazer isso justamente trazendo inovação para dentro de casa. E daí tem aquele conflito constante da figura do gestor e do empreendedor, que poucas são as empresas que têm capacidade de fazer com que essa tensão traga efeitos positivos no final do dia. O que eu quero dizer com isso? O gestor é aquele cara que ele gosta de seguir um caminho seguro, linear, previsível. Cara, o empreendedor é aquele cara que vai cavocando e abrindo novas possibilidades. Tem uma questão aqui geracional, mas não é única e exclusivamente geracional. Tem uma questão muito de cultura. E cada vez mais a gente precisa, através de programas como o programa de intraempreendedorismo, fomentar cada vez mais uma cultura empreendedora dentro dos negócios. E daí a gente fala da importância de algo que o Felipe trouxe também, que é a ambidestria organizacional. E muito mais do que importante, a indispensabilidade nos dias de hoje para todo e qualquer negócio se manter relevante é ter capacidade de conviver esses dois cenários de olhar para a excelência operacional, manter a sua excelência operacional, melhorar os seus processos internos, mas, por outro lado, não descuidar em momento algum de experimentação e inovação. A ambidestria organizacional é justamente essa capacidade de equilibrar os pratos em melhorar cada vez mais aquilo que a gente já faz, mas de alguma forma olhar para o novo, para aquilo que pode matar o nosso negócio, para aquilo que pode nos tornar cada vez mais relevantes nesses cenários de mundo cada vez mais movimentados e imprevisíveis, e a gente precisa necessariamente olhar, estar muito atento a isso tudo. Trazendo 3 grandes características, até para conceituar um pouco mais e descer um pouquinho mais essa temática de excelência operacional. Então, a gente fala de eficiência, no sentido de aprimorar processos, reduzir desperdícios e maximizar a produtividade. Então, quando a gente fala de excelência operacional, tem muito de eficiência, tem muito de qualidade, então garantir qualidade dos produtos e serviços que a gente entrega, e por fim, disciplina. A disciplina e a aderência aos padrões estabelecidos são sempre pilares importantes quando a gente fala em excelência operacional. Mas, por outro lado, a gente precisa cada vez mais olhar para essa experimentação, olhar para como a gente se conecta mais com a inovação.
E daí o espírito empreendedor, como eu já falei anteriormente, também é algo absolutamente necessário, ter uma cultura orientada a se experimentar, entendendo que a gente precisa cada vez mais assumir riscos. A gente, depois da pandemia, cunhou e trabalha de uma maneira muito forte uma frase de que nunca o não arriscar se tornou tão arriscado. E é exatamente isso. Num contexto de mundo previsível, em que o futuro repetiu o passado, era seguro a gente projetar o futuro a partir de métricas do passado. Porque muito provavelmente aconteceria as mesmas coisas que tinham acontecido no ano anterior. Hoje em dia o contexto de mundo é completamente diferente. A gente não pode seguir projetando o futuro a partir daquilo que a gente realizou. E é justamente por isso que a gente precisa cada vez mais tomar riscos. Experimentar coisas novas, coisas diferentes. A agilidade, então, trazer muito pensamento ágil e metodologias ágeis para adaptação rápida à mudança. Diante desse cenário que a gente vive, essas adaptações elas precisam acontecer num nível de velocidade importante. O aprendizado contínuo também, então, métricas e aprendizado com os erros. Essa questão de testar, de experimentar, não é de ter o erro pelo erro, e sim o erro pelo aprendizado. Quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, maiores são as chances da gente começar a acertar. E nada melhor do que a gente ter um grande repositório de conhecimento para não só não repetir os erros, mas muitas vezes ressignificá-los. Muitas das principais inovações que acontecem dentro do ambiente corporativo, elas dizem respeito à ressignificação de alguns erros. E um exemplo disso, não tem muito tempo, mas eu vou falar muito rapidamente, é a questão do post-it. O post-it ele surgiu a partir de um erro corporativo, em que a 3M desenvolveu uma cola que não colava. E hoje em dia é o seu principal produto. Então, existe uma série de fatores que fazem parte disso e que se a gente não tem uma cultura muito orientada a assumir riscos diferentes, que traz uma insegurança psicológica muito grande ou que trata o erro como um problema, dificilmente um negócio com uma cultura dessa forma vai conseguir inovar. E quem não conseguir inovar tem uma chance muito grande de ficar no meio do caminho. Disrupção controlada no sentido de olhar para novos negócios, novos modelos, mas sem descuidar do seu core business. Mentalidade de pivô, no sentido de fazer os ajustes necessários, rodando feedback loops, testando e validando com o mercado, com os seus usuários, com os seus clientes, internos na perspectiva de processos internos, externos quando a gente está falando de produtos e serviços, mas sabendo que é justamente a partir da perspectiva deles que a gente vai fazer os ajustes internamente. E investimento estratégico também. Então, colocar de uma maneira muito equilibrada os aportes financeiros aonde a gente quer efetivamente chegar em algum lugar. E daí, antes de entrar nessa questão de dados, que é a parte principal do nosso bate-papo, o quão importante é a gente ter consistência em todos esses movimentos. Não existem movimentos de mudança que efetivamente aconteçam e trazem um resultado importante sem consistência. Toda e qualquer mudança ela precisa necessariamente de consistência, não é sobre intensidade. A intensidade pode nos levar a lugares muito longes num curto espaço de tempo. A consistência é aquilo que realmente faz com que a gente se transforme, com que a gente chegue e atinja números mais importantes. Dito isso, então, falando um pouco sobre cultura de dados 360 graus e o quão importante isso é dentro da lógica corporativa nos dias de hoje. Primeiro, eu lembro antes do nosso tour que foi feito aqui pelo Caldeira, a gente falava um pouquinho sobre muito de tudo isso que está acontecendo tem sobre modelo mental. Tem sobre mindset, E o quão importante é, dentro desse cenário em que a gente fala de uma cultura cada vez mais orientada a dados, as pessoas estarem mais abertas a isso. E todo mundo dentro das organizações passar não a ser grandes cientistas de dados, mas entender e ser capazes de analisar, interpretar e usar os dados para tomar decisões mais acuradas, mais acertadas. Não mais naquele achismo, não mais daqui um pouco a partir do passado que a gente entendia, do que a gente já viveu sobre aquilo e que tem uma importância muito relevante, muito grande, mas justamente a partir de dados que nos norteiam, nos conduzem a outputs diferentes.
Ciclo de vida dos dados, falando um pouquinho sobre isso também. Então, existem 3 questões: a questão da coleta, a questão da análise e, o mais importante, como é que a gente transforma isso em inteligência dentro do negócio. E aqui está uma das grandes sacadas em relação a isso, porque, certamente, seja empresa de tecnologia ou não, todos os negócios guardam, possuem uma quantidade de dados muito importante. Agora, dado por si só, dado desorganizado, desestruturado, entrega muito pouco ou quase nada de valor. A gente precisa saber fazer o uso inteligente dele, em que as decisões são baseadas em evidências desde lá do nível estratégico até baixando o operacional, e que isso aconteça de uma forma disseminada dentro da organização. Como é que a gente extrai aquelas informações que daqui a pouco são relevantes, são importantes, mas que a gente não consegue estruturar, e não conseguindo estruturar, acaba, consequentemente, não tendo um resultado prático, um output importante a partir dessas informações dentro de casa. Terceiro aspecto, engajamento. Todos devem ser empoderados, e aqui uma questão de protagonismo dos colaboradores, né, cada vez maior. Naquele painel que teve discussão sobre inovação e tecnologia, se falava muito sobre a importância das soft skills, né? E por que é tão importante a gente desenvolver habilidades comportamentais, que não necessariamente aquelas técnicas que aparecem no nosso currículo e que durante muito tempo era a coisa mais valorizada por qualquer recrutador? É justamente porque muito disso a gente vai ser apoiado e amplificado e potencializado a partir das novas tecnologias, principalmente a partir de ferramentas de inteligência artificial. O tema não é inteligência artificial, que é uma coisa que me consome assim de uma forma muito importante, mas todo mundo está mais do que ciente dos impactos disso. Eu recentemente, essa semana, fui impactado por um relatório. Enfim, a gente pode falar um pouco depois, tomando uma cerveja, tomando alguma coisa, sobre a AGI, né, que é a inteligência artificial geral, aí, que lá pelas tantas tinha gente dizendo que talvez aconteça daqui a 5 anos, talvez aconteça daqui a 10 anos, e tem estudos robustos dizendo que em 27 a gente já vai ter isso muito presente. Então, se hoje a gente recebe de uma AI generativa respostas, o pessoal fala ali, é uma média, de um estudante de high school, em 2027 a gente vai estar falando de respostas de um PhD. E daí o jogo muda de figura completamente. E tem um monte de consequências disso, mas eu acho que a gente tem horas e horas para falar sobre isso num outro contexto. Não quero falar sobre isso agora, mas a IA e a cultura de dados, elas estão umbilicalmente conectadas também, justamente porque ela consegue potencializar essa cultura a partir do momento em que ela analisa grandes volumes de dado e ela revela padrões que a olho nu a gente não consegue revelar. Isso é impossível. E quando a gente tem uma quantidade de dados importante, a gente organiza isso tudo e a gente roda dentro de uma inteligência artificial, ela tem uma capacidade de revelar padrões ocultos e tendências que a olho nu a gente não consegue. E é por isso que, de vez em quando, a gente sequer falou sobre matemática e o Instagram está lá nos impactando com algo que a gente nem tinha clareza daqui a um pouco que aquilo era um fato. E a IA, por entender as conversas, por entender o nosso comportamento, por entender as pesquisas que a gente faz, ela te entrega algo que sequer tu tinha clareza. E isso é muito louco, mas isso vai ser cada vez mais orientado, os negócios serão cada vez mais orientados a isso. E os dados, eles precisam ser muito bem trabalhados para que, de fato, a gente consiga ter isso cada vez mais introjetado, cada vez mais disseminado, e tal qual a inovação deve começar dentro de uma área, mas ele precisa necessariamente descentralizar e, com estrutura, com organização, com estratégia, estar presente e permear todo o tecido corporativo de qualquer negócio. Alguns dos benefícios, talvez eu vou precisar de um minutinho a mais aqui, eu estou vendo, começou a me deixar nervoso aquele 13, 12, 11, mas mais 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui, a gente passa mais rápido, vamos até o final. Alguns benefícios da gente ter essa cultura cada vez mais orientada a dados, né? Então, tomada de decisões mais acuradas e eficazes, porque não é mais sobre achismo, não é sobre aquilo que a gente fazia, porque o que a gente fazia não faz mais sentido.
Ou tende a não fazer mais sentido e se tornar obsoleto no curto ou médio prazo. Na maioria das vezes, nesse mundo que a gente vive, num espaço pequeno. Ele nos ajuda muito a acelerar a inovação. Justamente por essa quantidade de dados e de informações que a gente é impactado todos os dias, todas as horas, e com isso a gente tem outputs importantes para fazer ajustes dentro do nosso serviço, do nosso produto, dos nossos processos e tudo mais. Ele otimiza muito processos, justamente por mostrar os principais gargalos e de que forma a gente consegue trabalhar em cima disso. Essa cultura de lifelong learning, né, porque constantemente a gente está em tempo real acompanhando os comportamentos de mercado, de cliente, e com isso fazendo os ajustes necessários. Mas, sem dúvida nenhuma, existem desafios que são presentes, que a gente vai ter que conviver com eles e que fazem parte de todo e qualquer processo de mudança. Os anticorpos da mudança, né? Existe uma resistência, muitas vezes, muito grande para manter o negócio tal qual ele foi concebido. Existe falta de investimento, por daqui a pouco entender que não é isso que vai trazer resultado imediato, mas como o Felipe, mais uma vez, falou também, isso aqui tem muito relação com a inovação. A métrica não é financeira, a métrica é de aprendizado. A métrica é de quanto mais a gente aprende, mais perto de alguma coisa diferente a gente fica para se tornar mais relevante e fazer alguma coisa diferente no final do dia. Carência de talentos. A gente tem um contexto de mundo hoje super importante em que muitas pessoas estão altamente capacitadas para coisas que daqui a um pouco podem não ser mais tão importantes, e o inverso é verdade também. Recentemente eu escrevi até um artigo que foi publicado no Jornal do Comércio falando sobre o caso da Intuit. A Intuit é uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos em que ela demitiu 1.800 pessoas, e ao demitir 1.800 pessoas, ela estava contratando outras 1.800 pessoas. Demitiu 1.800 low performers, pessoas que estavam performando abaixo do esperado, mas substituiu todas essas pessoas por outros profissionais que tinham skills, habilidades voltadas para a tecnologia, principalmente inteligência artificial. E isso é muito louco, porque tem empresas no Brasil que eu falava no ano passado que já contratavam ou pessoas que tinham conhecimento em IA ou um desejo genuíno para se aprofundar mais sobre esse tema. Então, a gente tem que entender que essa questão de talentos hoje em dia está muito relacionado também a AI skills e tech skills. O mundo está mudando e daqui a um pouco muitas das habilidades que a gente tinha no passado e que eram importantes não têm uma relevância tão grande e novas habilidades começam a aparecer. Dificuldade na integração de dados, de vez em quando está muito separado em diferentes contextos, e essa integração acaba se tornando também um desafio muito grande. E algumas das boas práticas é trazer sempre uma comunicação muito transparente e recorrente entre todo mundo. Investimento em treinamento e desenvolvimento, não adianta a gente achar que de uma hora para outra vai virar uma chave e todo mundo vai conseguir e vai se debruçar sobre esses dados e internalizar e trazer cada vez mais informações, consequentemente, resultados positivos ou valor a partir desses dados, incentivar constantemente a experimentação, e aqui pode falar experimentação / inovação, que é super importante para a gente se manter aí atualizado e adotar ferramentas tecnológicas adequadas. Não é sobre simplesmente olhar para o lado, ver quais são as ferramentas mais hypadas, que as pessoas mais estão usando, e sim entender quais são os seus desafios, quais são os seus gaps, e atacar eles a partir dessa compreensão. Não é sobre pegar qualquer tipo de tecnologia, muito mais do que isso, é sobre a gente ter condições de entender onde é que a gente tem lacunas importantes do nosso negócio e colocar a camada de tecnologia a partir daí. Se encaminhando então já para o fim, os dados, eu não tenho dúvida nenhuma, eles são cada vez mais a base desse movimento de inovação. E tem que entender, né, o quanto, e essa é a reflexão, é a provocação que eu faço para cada um, o quanto vocês estão preparados já e aptos a ouvir o que os dados têm a nos dizer. Feito, galera. Era mais ou menos isso que eu tinha. Eu sei que eu passei, peço desculpas, Dani, por ter passado um pouquinho do tempo, mas fico super à disposição. Eu sei que daqui a gente deve ter um fechamento e já vai depois para o happy hour, mas eu adoro me conectar, então fiquem à vontade aí também para a gente se conectar via LinkedIn, via Instagram. Muito obrigado e nos falamos na sequência, então, ali no happy hour. Valeu!
sorteio. Eu também vou ver aquela roleta girar. Vamos embora. Último sorteio do dia. 2 horas de mentoria. A gente fala sobre inovação, a gente fala sobre estratégia também. Daí depois a gente entende um pouco os desafios de quem. Vamos rodar. Fabrício Fialho. Uma salva de palmas, Fabrício. Vamos lá então, Fabrício. Depois temos que saber o que